Olá, bem-vindos a mais uma live da Casa do Sol. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Rossi, coordenadora da escola. E hoje você vê, gente, eu mudei meu visual, botei aqui fadinha. Não resisti, botar assim indumentária aqui para poder falar, porque hoje o tema é super mágico. A gente vai falar com um xamãzão, amigo meu, mestre, mago e xamã, que é o Felipe. O Felipe já chegou, então daqui a pouquinho eu já vou chamar ele aqui para nossa conversa. Mas antes de chamá-lo, né, só queria trazer a introdução aqui ao tema, porque a gente está trazendo um workshop maravilhoso para a Casa do Sol. E é com isso que a gente vai falar. Vou conversar com esse meu amigo, que eu não vejo há anos, até já, nossa, já trabalhei muito tempo produzindo os eventos do Felipe aqui em Floripa. E, né, trazendo um revival, chamei ele para vir dar um workshop de novo aqui pra gente, em parceria com a Casa do Sol. A gente está fazendo uma parceria com um outro espaço chamado Espaço Vivas, da minha querida amiga Patrícia Cobra Vivas. E como muita gente, né? Eu botei o tema que ele trouxe, que ele vai nos trazer e vai nos ensinar, é sobre a metafísica do dinheiro. Eu falei assim, gente, muita gente me perguntando, mas o que é isso? Mas sobre o que é? Não entendi muito bem, mas é xamanismo ou não é xamanismo? E aí eu falei, olha, vou tirar a dúvida de todo mundo, porque como as pessoas, né, que eu convidei não conhecem o Felipe, e os que conhecem, a maioria não podia vir nesse evento, eu falei, olha, tem muita gente perguntando do que vai ser, sobre o que é, e qual que é a diferença, falar de magia ou falar de xamanismo, o que uma coisa tem a ver com a outra. Então eu falei, melhor a gente tirar isso tudo a limpo ao vivo, né? Então convidei o Felipe, que é quem vai estar dando esse workshop para nós no dia 7 e 8 de dezembro, para entrar nessa conversa e tirar todas as dúvidas das pessoas, né? Até qual é a diferença de falar de magia ou de falar de outros assuntos? O que é a magia? Você sabe o que é magia para você? Então, Felipe, entra aqui, já vou te chamar para você começar a conversar conosco e contar tudo isso para nós, porque tem muita gente curiosa. Então, deixa eu te chamar aqui para conversa. Peraí. Agora é só aceitar, tá? Tá entrando, mas está sem vídeo. Entrou, mas não tô te vendo, querido. Hum, será que é a conexão? Não, meu vídeo aqui tá funcionando certinho. Aqui para mim não aparece você. O pessoal que tá. Ah, agora apareceu. Ah, bom. Tinha que Hum. atualizar. Ai, Tudo bem? Boa obrigada. Ai, noite. que bom, deu certo. Então agora sim, vamos poder conversar. Super grata, obrigada pelo convite, pelo aceitar esse convite da Casa do Sol. Mas antes de eu passar a palavra para você, Felipe, né? Primeiro eu vou te apresentar devidamente, né? Porque agora o pessoal já está chegando, já podemos falar um pouquinho da onde vem todo o teu conhecimento. Claro que é você que vai contar muito mais aqui na conversa, mas para quem nunca ouviu falar do Felipe Rosa Guia, quem nunca veio fazer um workshop com ele aqui na Casa do Sol, porque eu já produzi ele muitos anos atrás, ele já veio muitas vezes aqui para Floripa, até com outras parcerias. Então, vou ler um pouquinho do CV, o mínimo, um breve CV, assim, só para introduzir, tá, gente? Então, o Felipe é um xamã, além de outras coisas mais, mas ele é natural de São Paulo, vem de uma família de maçons, então já passou por toda uma ordem ali maçônica na sua vida, conheceu a fundo essas ordens. Estudou em colégio de padre, formou em artes plásticas, daí, só que desde sempre ele na verdade, é uma pessoa que eu acho que é mediúnica, porque ele tem uma clara audiência e clara evidência, a gente é fenomenal o quanto esse cara é sensível para essas visões sutis. Então, a partir dali, ele acabou entrando no estudo do taoísmo, conheceu as artes da cura holísticas, acabou se tornando um curador prânico, trabalhou com cristais, aprendeu a fazer cura com cristais e se tornou um discípulo, aliás, de um grande mestre taoísta que eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Depois você me corrige, mas que é o mestre Chokoksui, não é assim que fala. Shoa, mestre Shoa. Showa Koksui. Ok, mestre Showa, com quem ele aprendeu a arte da Kriya Shakti. Depois ele foi se enveredar pelo xamanismo, e aí sim ele foi conhecer vários mestres, então ele foi aluno da Carminha Levi, que é precursora do xamanismo no Brasil, eu acho, ou do neo-xamanismo, né?
Depois estudou com Roland Berkeley, que também é outro bam dentro dessa área, Foster Perry, e com o José Duarte Oshina, que é dos Navarros, e outras pessoas, claro, que a gente vai buscando cada hora um mestre, né? A gente vai se aperfeiçoando, enfim, né? Fez um caminho aí dentro do xamanismo, e há 20 anos atua então como um terapeuta profissional e um curador. Na verdade, mais que tudo é um curador. Mas ele é muito bom em exorcismo de ambientes, viu, gente? Então, assim, é porque vai buscando uma área, vai buscando outra, não é? E aí, como xamã, acaba ministrando curso, depois começou a dar workshops, barará, barará, se desenvolveu muito a vidência, a clareaudiência, a clarissensibilidade, também trabalha super bem com radiestesia, e aí foi só aumentando essa colinha, né? Então, assim, eu não vou ler a lista inteira, porque é enorme, mas ele vai aproveitar depois para contar para vocês um pouco mais desse caminho de como tanto o xamanismo como a magia, né, acabou bebendo e se enfronhando, que é o que ele mais usa hoje em dia para ajudar outras pessoas na arte da cura. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, Felipe, por aceitar o convite, por vir dar esse workshop aqui em Floripa. E antes, então, né, para passar a palavra para você, eu quero que você. Vamos começar já de cara, né? Falando um pouco, antes de falar das diferenças, eu queria que você trouxesse um pouco para o público o que você entende por magia, né? Porque eu sinto que as pessoas têm um preconceito enorme quando a gente fala isso. Quando a gente fala de xamanismo, já tá, parece que bem aceito, as pessoas já entendem essa relação com a natureza, não só o caminho vermelho, tem muitas linhas xamânicas, né, que a gente pode se apropriar de uma relação de integração do homem com a natureza. Eu acho lindo o trabalho xamânico. O meu trabalho mesmo tem muito essa pegada. Mas, quando a gente fala magia, parece que ficou uma coisa assim, lá no passado, da caça às bruxas, as pessoas ainda pensam, acho que só em varinha de Harry Potter, eu não sei qual que é, né? Assim, eu sinto que tem um desconhecimento grande na população do que é realmente a magia. Então, primeira pergunta que eu quero que você nos traga, né? O que para você representa a magia? Bem, na verdade, a gente tem que falar de alta magia, né? Não de magia. Magia, todo mundo mais ou menos sabe o que é, né? Existem as tradições da Wicca, nós temos aí o próprio candomblé, que entra nisso tudo, né? Ou seja, magos, de uma maneira geral, são pessoas que, vamos chamar assim, que trabalham dentro do universo, né? Do universo espiritual. E só que a alta magia ela se diferencia pelo fato de que, basicamente, existe uma série de níveis, né, vamos chamar assim, de consciência, que eles têm que ser acessados, né, para você, vamos chamar assim, praticar esse tipo de magia. Basicamente, nós estamos falando de conexão com anjos, estamos falando com conexão com mestres ascensionados, que vão canalizar certas informações que elas são, a gente pode chamar assim de técnicas de transformação. Então, essas técnicas você só consegue acessar se você tiver conexão com esses mestres, com os mestres ascensionados. São eles que controlam esse tipo de, vamos chamar assim, de tecnologia mágica, né? Então, quando a gente fala em alta magia, a gente está falando de um acesso que só pode se dar através do transe, através de um nível onde você consegue ser sensível o suficiente para conseguir receber essas informações que vêm do plano celestial. Então, a alta magia ela é uma magia que está ligada a altas esferas, por isso que é chamada de alta magia. Então, nós estamos falando de canalização de alta frequência, de conexão com grandes mestres ascensionados, não encarnados, e também com aqueles que se iluminaram, para poder realizar certas, vamos chamar assim, certas manobras, certas tarefas, vamos chamar assim, que elas são altamente transformadoras. Então, a alta magia ela se resume numa série de técnicas, vamos chamar isso de tecnologia, né? Existe uma tecnologia própria para isso, que tem a ver com acesso a portais dimensionais, onde você vai conseguir transferir energia de um lugar do espaço-tempo para outro. Na verdade, se você for entender, todo o fenômeno mágico, ele envolve esse tipo de transferência. Na verdade, a própria, vamos chamar assim, espiritualidade, né, quando você está operando nela,
você está transferindo informação de um lugar do espaço-tempo para outro. Então a questão aí é qual é o nível que você está operando para saber em qual, vamos chamar assim, categoria mágica que você está inserido. É isso. Entendi. Ou seja, tu facilita a compreensão ou o processo para que a pessoa acesse essas vibrações mais elevadas ou essas manifestações numa vibração bem mais elevada, para que através dessa informação eu consiga materializar isso de um plano sutil para a terceira dimensão. Algo assim? Funciona mais ou menos assim. Quando você tem vamos chamar assim, um padrão vibratório, você consegue ser um mediador de certas forças astrais, que elas podem ser ferramentas para a comunicação entre os níveis dimensionais, tanto os superiores quanto os inferiores terrenos. Tá? Você está vestida de fada aí, mas é isso mesmo, tá? Toda magia, ela envolve alguma força elemental que vai processar essa magia. Tá? O que é que esses elementais, por exemplo, que são os espíritos da natureza, eles fazem? Eles transferem uma informação que está no mundo invisível para a realidade. Então, quando você tem acesso a certas, vamos chamar assim, certas forças que elas ajudam esses próprios seres da natureza a evoluir, você pode fazer negociações e fazer transformações com eles. Então, basicamente, a mecânica toda, né, a dinâmica, ela se dá numa certa relação entre o teu eu superior, o teu eu sagrado, as tuas vidas de maestria e as capacidades que você tem de canalizar informação para poder conversar, para fazer parcerias com os outros seres que controlam as partes mais densas do astral, as partes mais densas da matéria. Porque funciona assim, quando vamos supor que você queira, a gente vai lidar, né, no workshop com a questão da prosperidade. Então esse tema ele já foi muito mastigado, né? Lembra do Segredo? Lembra que teve aquele CD, né, que você comprava? Esse pessoal, né, que é mais novo não lembra, mas na década de 90, lembra que rolou o Segredo? Sim, teve E aí até eles falavam um filme, fizeram até acho que um filme disso, então, não teve era? um filme, então, toda uma história, né, sobre isso, né, e teve palestras, e todo mundo entrou nessa onda, né, que era como que você conseguia, né, fazer transformações, né, com esse tipo de força espiritual. Então, mas se você for lá olhar o que estava acontecendo lá, o que tem de diferente desse trabalho que nós estamos fazendo, tá? Eles focam muito no mental, tá? Então fica assim, o segredo, você usa a sua mente pode fazer, a mente não pode coisa nenhuma, tá? Isso é uma bobagem metafísica. Se fosse assim, todo mundo que pensa completamente no dinheiro vai atrair. Tem um monte de aluno meu que, por exemplo, que hoje consegue fazer essas transformações, não porque usa a mente, mas que usa o poder receptivo. Lá naquele filme do Segredo, eles falam disso. Só que eles falam de uma maneira, vamos chamar assim, eles não abordam como que você consegue fazer isso. Como que você consegue alterar o teu sistema para você ter realmente poder receptivo. E não adianta você ficar agradecendo. Eles falam, você vai agradecer. Pelo amor de Deus, os budistas ficam agradecendo direto. Você entendeu? E as coisas ficam do mesmo jeito. A minha irmã, ela foi 24 anos budista e ela não mudou uma areia inteira no destino dela, agradecendo o dia inteiro. Então, como que se faz? Não é uma questão de agradecer, você precisa ter o poder criativo. Então, são essas coisas que a gente vai descrever, trabalhar, explorar, que é muito diferente daquela história de você simplesmente usar suas projeções mentais. Existe um poder, só que é muito limitado, porque a mente ela é muito fluida, ela é muito sutil, então ela não acessa o nível dimensional que cria a matéria, que é um nível muito mais denso. Então o que acontece com a mente? Ela consegue desenhar coisas, mas ela não consegue criar. Então, dentro do nosso trabalho, nós vamos acessar certas ferramentas elevadas, com certeza, porque você precisa de uma canalização extrema de energia para poder fazer essas coisas acontecerem, já que você vai estar mexendo na tua realidade material. Então, se sabe, por exemplo, que os chakras inferiores que controlam a matéria, o chakra básico, o chakra sexual, eles são também os chakras que mais sustentam karma negativo. Tá? Se você vai
ter que pagar seu karma, você vai pagar pelas coisas que te acontecem, ou na tua sexualidade, ou na tua identidade, ou na tua autoestima, ou na tua energia material do dinheiro ou tua saúde. Tudo isso é controlado pelos centros inferiores. Não é controlado pela mente. A mente, ela controla o quê? Criatividade, inteligência, insights, sabedoria, mas ela não controla dinheiro, não controla sexualidade, não controla tua autoestima, entendeu? Não controla o seu impulso, teu ímpeto, tua coragem de fazer decisões. A mente não consegue nada disso. Compreende? Sim. E no caso, porque assim, a gente também sabe que a gente tem um pedacinho de consciência, que é essa consciência que fica tentando intencionar os desejos e querer realizar alguma coisa, mas a gente já sabe também que existe uma parte muito maior de nós, é o inconsciente, que a gente não tem o controle, e normalmente é o inconsciente que vai manifestar o não merecimento. Então, assim, a gente também, ou seja, dentro da alta magia ou dentro do teu trabalho, a gente mexe com essas questões que, no fundo, eu sempre acho que o problema está naquilo que é o inconsciente, não sei se é outro nome que você dá para isso, mas que acaba favorecendo o não merecimento, porque às vezes eu quero racionalmente uma coisa, mas internamente tem uma sensação de não merecer, daí eu não consigo atrair. Como que você vê essa relação com o inconsciente em relação à materialização ou não? Olha, para a gente entender sobre isso, nós temos que primeiro que entender quais são os níveis do eu, tá? Então você tem um eu que é chamado eu superior, que tem a ver com o teu chakra aqui do timo, um pouquinho acima do coração, até o plano celestial, o teu eu superior mesmo, ou seja, passa pelo chakra da garganta, passa pelo chakra ajna aqui na testa, pelo chakra da coroa, ao coronário, acima da cabeça, e vai até o plano celestial. E relaciona também com uma parte do chakra cardíaco. E aí vai até o plano celestial. O nosso eu básico, que corresponde à nossa consciência racional, que a gente pode chamar de ego, ele tem a ver com o chakra do coração até o umbigo. Então vai passar pelo teu plexo solar, que tem a ver com o teu mundo racional inferior, e o umbigo, que tem a ver com uma certa capacidade de você ter centramento, vontade, atitude, que mais? Posicionamento. E o eu inferior, ele tem a ver com o umbigo, vai passar pelo chakra sexual, o básico no final da coluna, os chakras menores do joelho e os chakras dos pés pequenos e os outros que são transpessoais, tipo estrela da Terra, tá? Então o que acontece? Quando você fala do teu inconsciente, você está falando do teu eu inferior, tá? O teu inconsciente, ele tem relação direta com o teu eu inferior. Aí quando você fala assim, mas eu não controlo meu inconsciente, é porque você não conhece. Porque se você tiver relação com ele, se conseguir canalizar a luz para sua zona de sombra, onde o inconsciente domina, você consegue ter boa relação com o teu inconsciente, consegue se coordenar. E aí então a sua mente, a sua vontade, elas vão ser espelhadas dentro dos outros centros inferiores que são criativos. Compreende isso? Então a gente não tem que pensar no inconsciente como algo indomável, né? Então, por exemplo, você estuda muito a mitologia, né? Basicamente. Então, por causa dessa tua questão com a Grécia e tudo mais. E lá, né, a mitologia grega é a base da psicologia, né? Nós temos lá todo um estudo, né, da psique, do Eros e tudo mais, né? E o que acontece? Ali, como a psicologia foi desenhada, nós temos o inconsciente como uma zona, como se fosse uma coisa meio animalesca em nós. Entende? Algo que você, basicamente, por muitos anos, inclusive, foi considerado uma zona até perigosa. Porque se falava, você é irracional, você fica agindo pelo teu inconsciente. Então, mas na magia não é assim. Tá? Na magia, o inconsciente é uma zona vibratória. Não tem nada a ver com você ter partes indomáveis do teu eu. Ela é, com certeza, uma zona que precisa de reconhecimento, de luz, de entendimento, de amor, de sabedoria, de, vamos chamar assim, de capacidade de auto-perdão. Essas são as forças metafísicas que conseguem ter relação direta com o inconsciente e ter um equilíbrio, fazer um balanço com isso. Tá? Então, o caminho todo vai passar. Por isso que a gente tem que sempre pensar que se a gente não tem conexão com o nosso eu superior, nós também não conseguimos mexer no eu inferior. Porque tem muita escola de magia que vai direto para a sombra. Compreende?
Eles vão fazer relação com os elementais para poder ter acesso. Mas não funciona assim. Porque os elementais, eles precisam de luz. E luz você só pode oferecer se você for um canalizador. Você só consegue oferecer luz e acessar os portais que vão te dar acesso à sombra, e quem abre esses portais são os próprios espíritos da natureza, se você for um canalizador. Então, por isso que a gente fala em anjo, a gente fala em mestres ascensionados, porque eles têm um poder de canalização de uma força espiritual que vai ajudar os próprios espíritos a evoluírem. Então, você vai trabalhar nisso com uma moeda de troca. Você faz a Terra evoluir, você consegue entrar no mundo da sombra, você consegue relacionar a tua energia do eu superior com a tua sombra, os teus chakras inferiores ficam bem relacionados à sua mente, às suas emoções. E se você tiver isso, você tem poder criativo. Aí tem, entendeu? Daí eu consigo manifestar a vontade. Com certeza. Materializar. Porque aí vai ter a vontade do espírito e a vontade da matéria. Você vai ter a tua vontade. Porque, vamos pegar uma questão bem interessante, que lá naquela época do filme do Segredo, eles ainda não tinham percebido isso. Tá? Mas hoje, tá? Várias escolas já perceberam isso. A nova energia já percebeu isso. A neurologia já percebeu isso, tá? E o que é o grande diferencial? O coração, ele tem células neurais. Isso está provado. Provado. Só um perfeito imbecil é que não acredita nisso, tá? E tem muito ainda, sabe, médico e um monte de gente imbecil que não acredita nisso. Mas isso está provado, tá? O coração, ele é 1000 vezes, até tem graus, mas chega até 5000 vezes mais magnético do que o próprio cérebro. O cardíaco é 5000 vezes mais magnético do que sua mente. Tá? Eu já li também. E ele é 100 vezes mais elétrico do que a mente. Então, o que acontece? Veja isso. É pelo coração que você tem que curar as coisas. É pelo coração que você tem que criar. Se você quer criar energia de prosperidade, você tem que passar pelo teu coração. Entende? Não é a sua cabeça. Sua cabeça é fraca em relação ao poder do coração. E aí volta aquela história que eu estou te falando. Quando você está conectado ao teu eu superior, o teu coração, ele se torna uma mente, junto com o teu cérebro. E aí, quando você trouxer para o teu coração, aquilo que teu coração quiser que aconteça, isso vai acontecer. É muito simples, tá? Inclusive, é uma coisa até meio básica, sabe? Só que esses segredos, eles são complexos, da maneira que a mente concreta não vai conseguir acessar. Então, não adianta você ter uma mente forte, porque a mente concreta, ela é uma barreira, entende? Para essa criação. Você não pode usar de maneira nenhuma a mente concreta. Você tem que fazer com que ela fique, vamos chamar assim, segundo plano, e aí a mente abstrata, essa mente que consegue estar em transe, essa conexão espiritual com a tua verdade, quem você é, com o teu eu superior, se torna o seu verdadeiro cérebro. A sua mente, essa é a mente que cria. Os egípcios, vou falar mais uma coisa, olha só que interessante. Os egípcios, eles falavam assim, que o coração é o centro dos pensamentos. E ninguém nunca tinha entendido isso. Por que os egípcios, será que eles eram tão ignorantes? Eles falavam isso, que o coração é o centro dos pensamentos. Por isso que eu estou acabando de falar, que eles achavam. Porque eles sabiam que o coração é que criava as coisas. Compreende? Tanto que eles deixavam o coração dentro da múmia. Sim, era o eles tiravam único órgão que eles deixavam dentro, né? O órgão que eles deixavam, eles tiravam o cérebro da pessoa pelo nariz, eles colocavam umas curetas assim, arrancavam, despedaçavam todo o cérebro, arrancavam ele pelas fossas nasais, mas deixavam o coração ali. Por quê? Porque ali está a alma, ali está a força que cria, aquilo que é o centro que te liga a todas as realidades. É o centro holográfico da alma. Então, nessa capacidade holográfica, você está usando toda a sabedoria de todas as suas vidas de maestria. Olha quanto poder tem ali. Não é uma mente só, são todas as suas mentes que você já teve. Entende? São todas as suas formas de estudo que você já teve. São todas as suas vontades
vontades que você já teve. Está tudo ali, tá? No teu coração. É um órgão muito desconhecido. As pessoas exploraram muito pouco. E nesse sentido, se a pessoa está com o coração muito ferido, porque o mais comum é a gente ver, né, as pessoas que já viveram, já sofreram, já têm decepções, ou seja, o quanto um coração ferido atrapalha essa magnetização. 100%. Então, a questão Por isso que eu tô ferrada, né? Meu é, coração tá mas eu te falei, estraçalhado, não consigo manifestar nada na minha você vida. está descriando sua maestria, porque você está se negando, né? Você, na situação que você se encontrou depois dessa separação, você nega o seu brilho, porque é como se você atribuísse tudo o que aconteceu às suas fragilidades emocionais. Mas, na verdade, a sua força está no emocional. Compreende? Por mais que você seja virginiana, a sua força é a força de uma sacerdotisa. Tá vendo essa luinha que você pôs aí na tua cabeça? Isso é uma coisa que eles tatuavam na cabeça. Isso era muito comum, as pessoas colocarem essa lua tatuada na testa, nos templos de Ísis, no templo de Ishtar, porque eles acreditavam que a força lunar é a força que recebe coisas. É a força feminina. Então, se sabe, no Oriente, né, por exemplo, no taoísmo, falando em taoísmo, que existem duas forças. A força centrípeta e a força centrífuga. Então, essa força centrífuga, ela é a força que consegue tracionar as coisas para você. E ela tem muito a ver com a energia yin, com a energia lunar. Tá? Ela é caracterizada, né, pelo aspecto yin, né, que tem a ver com a energia lunar. Então, se você tem o teu aspecto interiorizado, né, introspectivo, você tem o teu poder de receber coisas também, coisas materiais. Sim, por isso é muito importante a gente estar em equilíbrio com o nosso feminino e o nosso masculino, né? Isso A é o gente precisa ponto. das duas Tudo isso, energias, do yin e do yang. tudo E isso é vai o ser feminino exposto. que recebe, então, claro, o feminino que gera abundância no universo, né? Que é Exato. gerador. Tudo vem pelo útero, né? Eu tenho uma pergunta já, nem abri para mas é o que bom. A Sami está perguntando assim: e quando esse coração é cremado, como fica? Atrapalha alguma coisa no caso de quem faz O uma coração cremação? físico é uma parte que está relacionada ao corpo, mas o espírito ele mantém a relação com o coração dentro do espírito, do mundo espiritual. Não importa quantas partes suas possam ser destruídas. O seu espírito ele tem a informação. Não tem esse problema. Você sabe que quando o corpo etérico, só para tocar um assunto interessante sobre isso, o corpo etérico é um mapa. Ele é um mapa de todos os órgãos do corpo, tá? Então você tem vários corpos energéticos. Você tem o corpo causal, que é o corpo imortal, o corpo mental, que é a gente chama de racional inferior, corpo mental inferior. Você tem o corpo astral, que é o corpo emocional. Você tem uma fronteira chamada aura da saúde, que te liga até do astral ao corpo etérico, e o etérico. O que é o etérico? Ou duplo etérico, pelo espiritismo. Ele tem a ver com uma reprodução fiel de todos os níveis celulares, todos os órgãos, tua estrutura óssea, tua corrente sanguínea, tua estrutura endócrina, sistema nervoso completo, tudo. Quando você tira um órgão da pessoa, vamos supor que você tire uma vesícula da pessoa, fisicamente, a pessoa passa por uma operação e tira uma vesícula. A vesícula energética continua lá. Então, você pode mexer nessa vesícula, tá, do corpo etérico, que vai ter resposta. Sim, não é O corpo vai ter. as pessoas que amputam órgãos, eles ficam sentindo um tempão que ainda tem o membro ali, O né? órgão está lá energeticamente, só não está fisicamente. E assim é com o coração também. O chakra do coração, ele é multidimensional, ele está além da própria matéria. Então, quando você opera nele, você está operando com a tua sabedoria de vidas passadas. É fundamental compreender isso. Esse é o tal segredo, entendeu? Que ninguém contou naquele filme lá. Pessoas falam de realidades metafísicas, quânticas, mas elas não entendem qual a relação que isso tem com o mundo emocional.
E, na verdade, a abordagem teria que ser essa, entendeu? Se você tivesse que falar disso, do mundo dimensional, você teria que falar do mundo emocional. Porque é ele que consegue ter acesso. A Sim. mente não tem acesso. Uhum. É o mundo emocional que tem. Ele é a chave, né? Para você abrir a possibilidade de atração. É o portal. Sim. O portal é pelo mundo emocional. Pelo Aí, inconsciente, na verdade. sim. Por isso que nós usamos o transe. Esse transe que eu proponho, ele é um transe sem drogas. É bom a gente falar disso, tá? Sim, Porque o xamanismo pode arcaico, falar. o Ah, xamanismo ó, a Ana arcaico, Vanesca tá amando. Que bom, Ana, boa noite. Depois eu leio a pergunta dela, mas vai lá, Felipe, como fala dessa parte, depois eu passo. ó, funciona assim. Existe o xamanismo, esse xamanismo da ayahuasca, que muitos conhecem hoje, ele é um xamanismo considerado novo. Não sou eu quem está falando isso, está escrito no livro do Mr. Eliade, que foi o cara que escreveu as obras mais importantes do xamanismo. Ele tem um livro chamado O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase, Uhum, Mr. Eliade, anotem esse sim. nome. O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase. E ele fala ali, não é ele também que escreve, são depoimentos dos xamãs, que ele pega ao redor do mundo. O cara é antropólogo, então ele vai falar com os xamãs. Então ele vai lá no México, por exemplo, e os xamãs mexicanos falam, ó, o xamanismo que usa psicotrópico é um xamanismo novo. Ele é um xamanismo de tendências patriarcais. No xamanismo matriarcal, arcaico, a pessoa que virava xamã, ela virava porque ela já viajava sem droga. Ela é considerada louco. E esses louquinhos, eles pegavam os louquinhos e treinavam. Eram pessoas que já tinham a habilidade Sim, de já fazer dissociava fácil, né? totalmente. Eles saía eram assim. fora, né? Uhum, Eles eram assim. Eles iam no mundo dos sonhos. uhum. Então, muitas crianças, inclusive hoje, ficam nessa vibração. Né? Elas ficam nesse mundo dos sonhos e as pessoas que categorizam. Ela está com déficit de atenção, tem um monte de coisa que eles ficam falando da criança e, na verdade, ela tem uma tendência a se deslocar a consciência dela para o outro lado do véu. Tá? Eu era assim, tá? Eu era meio louquinho, tá? Quando eu era criança. Por isso eu tive que passar pelo espiritismo, várias coisas que aconteceram. Virei para pequeno de terreiro, jovem. E aí tem todo um percurso, tá? A partir do espiritismo para o budismo, depois para o cristianismo e tudo mais, tá? Que aconteceu. E digo o seguinte, tá? Hoje, o xamanismo matriarcal, a gente chama isso de matricial, que a Carminha Levi me ensinou, é um xamanismo que nós praticamos com a respiração e com o som do tambor. Então, essa indução, ela permite, isso é muito importante falar, que a mente concreta e a mente abstrata estejam ligadas. Então, nós vamos, nesse workshop, treinar esse tipo de xamanismo, esse tipo de magia. Nós vamos usar a respiração, nós vamos usar a nossa mente concreta do lado esquerdo e ligar na mente abstrata do lado direito. E isso nós vamos usar as duas mentes, porque nós vamos ter uma visualização criativa que tem que ser guiada, porque senão você não acessa, Uhum. entende? É muito diferente, por exemplo, das viagens psicotrópicas, onde você, como se você tivesse um barco à deriva. As imagens vêm e você não tem nenhum controle sobre isso. Sobre elas. Tá? Ou Uhum. seja, no nosso xamanismo, o xamanismo arcaico, o xamanismo lá do Neolítico, tá? Você parte de um princípio onde você tem certos objetivos no mundo espiritual. Tá? Então nós vamos lá e fazemos as tarefas e a partir de então nós usamos esse transe como uma ferramenta de comunicação. É como se você tivesse uma estação de rádio, entendeu? Com os mestres celestiais. Eles estão falando com você porque você intencionou ir lá e falar com eles. Então esses portais são abertos, você conversa com os mestres, você pede certos atributos de poder e usa a seu favor. Uhum. Uhum. Fala a pergunta da moça. Vamos lá. A Ana Vanesca, ela está dizendo assim, e a relação com as doenças que acometem um cardiopata? Qual a relação se a gente pensa que uma família que tem, por exemplo,
questões cardíacas que foi passando de geração em geração, né? E apresenta a doença cardíaca. Aí isso seria kármico? Ou como é que relação que você consegue ver quando você vê que tem muitas gerações tendo sempre problemas, doenças do coração? Essa é a pergunta dela. Uma pergunta interessante. Veja, existem os padrões, eles podem passar por 3 locais do tempo, tá? Então, vamos definir uma coisa. Nós temos uma coisa no xamanismo chamada roda das relações. Como funciona isso? Você tem o leste é o futuro. No leste não aconteceu nada. Então você não pode atribuir nenhuma memória, nenhum tipo de coisas que venham do futuro. Ah, eu tô com medo. Esse medo é do passado, porque o futuro não aconteceu. Então você não pode ter medo no futuro. Entende? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Ainda não aconteceu, você tem como mudá-lo. Tá? Não existe pré-determinismo. Você não tem essa história de vai acontecer. Existem tendências de acontecer. O futuro, existem 4, 5 futuros possíveis. Depende da tua vibração hoje. Por isso que a gente tem como mudar aqui. Então, vamos falar de onde vêm as coisas, as memórias. Você pode absorver do teu karma familiar, aí no caso essa história de congênito vem da linhagem, você tem geneticamente uma predisposição. Mas veja, o que você está tendo também é uma herança desse padrão, uma herança dessa doença. Essa doença, o teu grupo familiar, ele compartilha desse padrão, que a gente chama de implante. Então você tem um implante para o teu coração funcionar. Ok. Aí existem as outras vertentes, tá? Você tem essas histórias dessa vida, como também uma memória. Então, por exemplo, vamos supor que seus pais tenham induzido você a pensar que você realmente não podia usar teu coração. Porque a cardiopatia é acompanhada de um certo padrão emocional do cardiopata. Então você tem um ambiente todo propício a absorver essas mesmas crenças, a pensar e agir de acordo. É meio como um chip que vai te passando. Tá? Você é chipado, você é programado. E tem o padrão de vidas passadas onde você herda. Então vamos supor que você tem uma lição a aprender nessa vida. Obviamente que você vai ter o mesmo padrão de lição que os teus pais. Nesse sentido, você tem o padrão que vem de vidas passadas do próprio cardíaco ser trabalhado. Até porque você os conhece de vidas passadas. E parte do teu karma de vidas passadas é com os pais. Então, o que você vai passar tem a ver com isso que eles estão passando. Então, essas são as relações que te fazem herdar o padrão cardiopata. Agora, se você me perguntar o seguinte, a pessoa que tem problemas cardíacos, ela não usa bem o coração? Não dá para você fazer essa relação direta. Às vezes a pessoa tem um grande coração, mas é um coração que é doente, fisicamente, mas é um bom coração energético. Até porque os curadores, até um passado recente, eles eram doentes. Muitos vinham com doenças. E até duravam pouco. O próprio Gasparetto, né, que é uma alma extremamente evoluída, ele morreu de câncer. Uhum. Certo que foi câncer no estômago, parece, né? Uma coisa assim. Não Mas sei exatamente onde é que teve foi. questão, acho que nas vísceras. Mas veja, como que o Gasparetto, sendo uma alma extremamente evoluída, atraiu uma doença dessa terrível? Porque é assim, porque o corpo dele era frágil. E é uma das coisas que a gente tenta resolver aqui, tá? Não negar a matéria, porque você pode ser muito espiritualizado e você não ter uma boa relação com o teu corpo. Né? Na verdade, essa é a crença, inclusive, que é herdada. As pessoas espiritualizadas tendem a não ter uma boa. Favorece os chakras superiores e esquece de trabalhar a energia dos chakras básicos. Apegadas, elas têm uma energia espiritual muito mais forte do que a física. E aí vai. Mas esse paradigma é um paradigma muito antigo. Isso não está valendo mais para a nova energia. E justamente esse meu trabalho é uma revisão dessas crenças de dinheiro, sobre a saúde, sobre a sexualidade, sobre o teu direito de receber, se você tem tanto serviço espiritual porque você não consegue receber, e aí vai. Sim. São crenças. Sim, sem falar, né, se posso acrescentar um pouquinho, que também tem o inconsciente familiar, onde o Bert Hellinger foi um que estudou, né, muito a fundo essa parte, né, do inconsciente,
o quanto também existe uma lealdade, né? Ele vai chamar isso de lealdade invisível. Então, já tem o karma, às vezes um karma de vidas passadas, mas existe também uma lealdade de você querer seguir aqueles que tu mais ama na morte. Então, se o pai faleceu do coração, a parte da criança, né, que está leal a isso, ou seja, que ama esse pai incondicionalmente, ela quer segui-lo, ela quer ir no lugar dele, daí ela acaba fazendo a mesma doença. É quase como a criança dizendo, papai, não vai, eu vou no seu lugar. Daí ela, o adulto depois desenvolve a mesma doença. Isso é um pedaço, né? Ou seja, são muitas camadas, né, que acabam atuando e que geram muitas vezes as doenças e os desequilíbrios, né, Felipe? Sim, o grupo ele atua com uma célula, tá, kármica. Então é muito fácil você absorver as crenças dos teus antepassados como suas, porque existe uma parte sua que pertence aos antepassados, que é o teu corpo. Então o teu corpo ele tem uma memória. Quem falou isso foi o Jung, tocou no assunto, né, chamada memória do corpo. Então, no xamanismo nós entendemos que pela direção norte é onde você recebe suas heranças. Você recebe tanto as heranças boas quanto as heranças ruins. Então você herda com certeza os problemas físicos do teu pai e da tua mãe. Uhum, uhum. Sim, faz todo sentido. Até que na astrologia, a direção norte é o fundo do céu, que é literalmente a casa dos antepassados. Interessante. Muito. Bem, a gente vamos falar um pouco das diferenças, vamos tocar nesse assunto. Qual é a diferença entre xamanismo e alta magia? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso de forma mais clara, né? Então, vamos imaginar, né? Vamos criar um cenário, né? Onde você é um xamã. O que o xamã ele está tentando curar? Ele está tentando curar a pessoa. Ele está tentando equilibrar a pessoa. Toda arte mágica, tá? Até a quinta dimensão, objetiva harmonizar o teu paciente, tá? Então o xamã, todos os xamãs, eles veem a pessoa como uma forma, né? Vamos chamar assim, de desequilíbrio, tá? Naquela doença que ela está manifestando. E eles tentam equilibrar, fazer curas para equilibrar a pessoa e ela se harmonizar, né? Então essa é a visão xamânica, tá? Daqui até a quinta dimensão. Quando você, aí que entra a questão da alta magia. Na alta magia, nós operamos além da quinta dimensão, nós operamos na sexta dimensão e na sétima. Então o que está acontecendo, por exemplo, na sexta dimensão? A primeira coisa que acontece é que você deixa de exclusivamente tentar curar a pessoa. Você vai estar trabalhando dentro do contrato dela. Você vai trabalhar numa coisa que a gente chama de arquétipo, tá? Então existe um arquétipo que vai atrair certas relações e nós temos que alterar esses arquétipos para fazer as transformações. Então, por exemplo, quando você tem um problema desse, né, vamos supor que a pessoa não esteja atraindo prosperidade. Então, se você fosse trabalhar na quinta dimensão, você não ia conseguir trabalhar nisso, porque você não tem como mudar o arquétipo se você não mexer em todas as relações. Então, o que acontece é que você precisa ser um mediador, e na sexta dimensão nós chamamos de mediador, entre as dimensões, porque você vai fazer transferências de forças que estão no inconsciente lá em vidas passadas. E do karma familiar também, você vai desligar padrões inconscientes dos teus antepassados também. Então, na sexta dimensão, nós operamos como médicos espirituais, como canais, mediadores dimensionais, para poder alterar as relações arquetípicas. Ou seja, se você altera as suas relações, você consegue alterar o teu contrato. Uhum. Que contrato? Esse, por exemplo, que são programações de prosperidade. Se você começa a mexer nas relações que os teus antepassados tiveram em relação a isso, que vocês das passadas têm em relação a isso, e ao mesmo tempo, nas relações que você criou nesta vida presente, você consegue desmontar os arquétipos que estão em desacordo e buscar poder de vidas passadas, reintegrar, e aí você consegue remanejar todo o condicionamento, vamos chamar assim de identidade, para poder absorver a possibilidade de você mudar o teu destino material. Ou seja,
deixa eu ver se eu entendi, né? Digamos que eu tive muitas vidas, ou né, tudo que vem dos meus antepassados, onde o arquétipo da pobreza ou da escassez está lá enfronhado, né? Passei muito isso, e aí já está assim, a crença em todo o sistema familiar de que você sempre o escravo, ou você sempre o subalterno, e a vida não vai ser além disso. Então, se eu tenho o arquétipo do serviçal, né, já muito enfronhado, vai ser muito difícil eu mudar esse programa para atrair uma prosperidade, uma vida muito, né, mais próspera, já que eu acredito que a minha vida vai ser sempre com muita dificuldade, com muito esforço, ganhando de migalha em migalha. E daí fazendo né, toda essa cura, né, nesses outros planos e buscando memórias onde, por exemplo, eu tive uma vida muito próspera, eu consigo atrair, eu consigo. Como é que eu poderia dizer? Não é atrair, né? Eu vou assumir esse Você arquétipo, eu vou trazer para a consegue vida atual a memória alterar de o que eu. tamanho. Vou te explicar que muda. O que vai mudar? Vai mudar o tamanho e a velocidade vibracional do teu chakra básico. Entendeu? Uhum, Porque o arquétipo é que controla isso. Vamos supor que você tem um arquétipo do mal amaldiçoado, tá? E aí, o que acontece? O que acontece com esse arquétipo? Todas as vezes que você vai realizar algo, acontece um acidente na tua vida para te mudar daquela direção. uhum, E aí, às vezes acontecem muitas perdas. Então, isso é um arquétipo da pessoa que tem um bloqueio severo no chakra básico. O chakra básico não pode aumentar de tamanho, porque o karma da pessoa é não ter aquele chakra daquele tamanho. uhum, uhum, Agora, vamos supor que você comece a desligar as memórias de vidas passadas que ativam esse arquétipo. Porque o arquétipo ele precisa de uma base, uma crença para existir. Então, quando você desliga essa base emocional, e essa base kármica, ele não se sustenta mais. É você capaz de mudá-lo, cambiá-lo. Você passa a acreditar em outras coisas. E aí você tem insights e possibilidades novas acontecendo. Por quê? Porque o arquétipo ele é a parte magnética da sua personalidade. Ele que vai atrair ou não atrair certos eventos. uhum, Isso ocorre também nos relacionamentos. uhum, Existe um arquétipo chamado arquétipo da amante e do amante. Então, o amante é aquele que consegue atrair o amor. Se você não tem um bom arquétipo nesse setor da tua vida, da tua casa dos relacionamentos, você se dana. Tá? Vamos supor que você seja um Marte nos teus relacionamentos. Você se dana. Você não vai conseguir fazer grandes modificações. São arquétipos muito sedimentados. Eles trazem sofrimento para esses níveis. uhum, Então, nós fazemos o quê? Nós transformamos isso e aí nós mudamos o arquétipo. E aí outras coisas começam a acontecer. uhum. Compreende Interessante. como funciona? Sim, sim, O arquétipo é que deu para entender. determina quais níveis de relação você vai ter. E quando você está operando na alta magia, você consegue desmontar o arquétipo. Porque ele é feito de informação. Só que você pode transformar essa informação. Você pode simplesmente transmutar. E essa é a palavra que nós usamos. Então, quando você está na quinta dimensão, você não consegue ter transmutação. Porque você não tem alquimia. Aí você fala assim, mas por que não tem? Qual o problema do xamã? Então, o problema do xamã é que ele não tem Kundalini. E eu vou falar uma palavra aqui que nós vamos explorar no nosso workshop. Quem não tem Kundalini não faz magia. Se você... Porque, veja, funciona assim. Como funciona essa questão? Todas as pessoas têm Kundalini, só que num grau muito baixo. E aí, então, se você não tem uma quantidade correta, vamos chamar assim, de força espiritual passando pelo teu sistema, você não consegue fazer as curas, porque elas são feitas num nível muito amplo, tá? Não é uma vida que você... Vamos supor que você foi... O teu karma de bloqueio tem a ver com você ter usado mal o poder material, ter tido escravos. Mas quantas vidas você tem que curar? Mas é uma quantidade gigante, porque você não tem só a tua linha de tempo, você tem que curar os teus antepassados também. Então você tem que curar as relações todas. Então isso dá muito mais do que uma vida. E você precisa Uhum, de muito poder, muita Kundalini para fazer uma cura massiva. uhum, Compreende?
É por Uhum. isso que nós estamos falando de alta magia, porque são outros níveis, onde quando você está usando o poder dos seus mestres, você está usando, é como se, a diferença entre você estar no fluxo de água de uma torneira e do rio Amazonas. Quando você está lá no plano celestial, você é capaz de canalizar altas quantidades de energia. E essa é a quantidade de energia razoável para você fazer uma modificação dentro do teu contrato de aula. Uhum. Compreende a diferença? Uhum. Por Uhum. que é que se fala em alta magia? Porque ela é capaz de aumentar o teu poder de cura. Porque você vai ter muito mais Kundalini, muito mais força criativa. Uhum. Se E, você não tiver isso, você não faz magia. e qualquer pessoa pode alterar o seu contrato Se ela da tiver como acessar, encarnação? o contrato só pode ser alterado por alguma forma de expiação. Então existem muitas maneiras de você expiar o teu karma. Pela caridade, que é o caminho espiritual dos espíritas, através da meditação, do estudo, através do serviço. E nós trabalhamos com outro tipo, tá, de ferramenta. A gente chama isso de lição aprendida. Quando você usa o perdão, a alquimia dourada, a alquimia divina, e estamos falando também do Divino Espírito Santo, da Mãe Divina, do poder crístico, do poder da consciência búdica, tudo isso é energia dourada. Do próprio Shiva. O Shiva tem uma parte dele que ele é puro ouro. Por isso que ele chama de Mahayogi, grande yogi. Tá? Porque o Shiva ele é uma energia dourada. Então o que acontece? Essas energias alquímicas celestiais, elas têm um poder de fazer uma transformação entre algo que estava na escuridão para a luz. E vamos supor que você consiga então ir lá no passado e jogar luz em uma situação que foi de sombra. É essa tipo, ter escravos. Isso chama perdão divino. Então você é capaz de trabalhar o perdão nesse nível e aí você não precisa passar pelo karma, porque ele foi transformado em lição aprendida. Compreende Uhum. isso? Compreendo, mas no caso desse exemplo, né, específico, eu não sabia, digamos que eu tinha tido muitos escravos. Aí eu vou, acesso uma memória, vejo que eu tive muitos escravos, e aí eu quero liberar o karma disso. É, eu preciso trazer para a consciência o que, que eu aprendi com isso, né? Ou seja, ou simplesmente vou lá, peço perdão, barará. Ou seja, eu tenho que Não. entender o que, que eu aprendi a partir disso, não? Você só Ou, pode aprender se você tiver na consciência do teu eu superior. Não é a sua consciência da sua mente. Mais uma vez estamos falando que a mente não serve para basicamente nada em magia. sim, não adianta eu ficar pensando aqui que eu tenho que aprender com isso. Não E vai fazer por nenhuma isso, então, diferença. que o Theta Healing funciona bem, porque a gente vai nessa consciência do eu superior para responder, né? Por que, que eu estou passando por isso? Qual é o aprendizado que eu tenho nesse lugar? Sim, se você consegue canalizar, e a técnica não importa tanto se é Theta Healing, se é o Reiki, se você consegue canalizar do teu eu superior, acessar aquela memória, existe uma lei que diz assim: tudo que você conhecer está apto para você mudar. Se veio a sua consciência através dos mestres celestiais, do teu eu superior, então isso acabou. Então isso já acabou. Você não precisa passar pela experiência. O problema Uhum, é estar consciente. O uhum. problema não é transformar. O problema é você conseguir saber o que você vai transformar. Sim. Entendeu? Porque essas são as coisas que você não consegue ver. Uhum, Por quê? Porque o karma não deixa. Então, por isso que você precisa da Kundalini. Porque aí você vai ter uma permissão de atuar como um ser celestial. Aí a gente usou aquela palavra, como mediador, uhum, tá? Do próprio perdão divino. Você se torna esse próprio, vamos chamar assim, operador desse perdão. E aí você toma consciência, você é capaz de, com os mestres, não é sozinho, você precisa de uma equipe espiritual para fazer isso. Tá? E esta equipe espiritual, sim, eles têm o poder de te perdoar. Porque é o teu próprio eu divino se perdoando. E aí, uhum, então, uhum, essa história basicamente não precisa ser vivenciada, porque a lição foi aprendida. uhum.
Compreende? Essa é a mecânica, né? Essa é a ferramenta. Lindo. Ah, e tem uma pergunta aqui, ó, da Magu. A Magu está perguntando assim: cada vez que a gente faz magia, cada vez que fazemos magia, estamos fazendo uma troca, um pacto para conseguir atingir um objetivo? E como fazer magia sem criar mais karma ou ainda novos contratos que deverão ser pagos em algum momento? Se você fizer magia negra, não tem como você não criar karma negativo. Não existe isso, porque a lei vale para todo mundo, até para Jesus. Então vamos pegar um exemplo. Esses evangélicos aí que ficam atuando, dando dinheiro para milícias armadas, condenando as pessoas, fazendo todo tipo de diabrura, eles podem chamar Jesus, o sangue de Jesus, o quanto eles quiserem. Entendeu? Jesus não está acima da lei. Compreende? A lei é a lei. A lei vale para você mesmo que anota, não é Jesus. Tá, o teu eu superior tem uma cadernetinha lá e uma caneta, ele vai anotando tudo. Tá? Você pode se esconder debaixo da cama, não tem jeito. Tá? Se você fizer, vai pagar. O único problema é, as pessoas costumam não pagar na mesma vida. Tá? E aí então elas acreditam que a lei não existe, mas ela existe. Então a pergunta é, como eu faço magia e não junto mais karma? Faça a magia branca. Porque se você fizer magia negra, você vai pagar o karma. Não tem como não pagar. Tá bom? Não tem ninguém. Ah, mas eu sou um feiticeiro, eu ponho. Quem vai para quem eu faço uma macumba aqui e quem vou transferir o karma pro bode, para os meus filhos de santo, não tem essa. Isso é uma ilusão, é uma bobagem. Tá bom? Isso é uma loucura, entendeu? Que acomete as pessoas que se iniciam, de que elas vão fugir da lei. Mas a lei, ninguém foge da lei, porque a lei é como o universo funciona. Essa lei era chamada de Maat no Egito. Existia uma deusa chamada Maat, que era a deusa que deu origem ao nosso conceito de justiça. Aquela balança da justiça, aquela deusa que está de olhos vendados, tá? Que é Minerva. Aquilo veio do Egito, aquilo chama Maat, que significa o seguinte: aquilo que você fizer, você vai pagar. Existe uma correspondência entre o universo, entre aquilo que você cria e aquilo que o teu destino será. Então, aquilo que você fizer é o que vai acontecer no futuro. Você planta, colhe. Então, simples assim, não tem como fugir disso. Compreende? Então, a resposta é, faça a magia branca. Agora, se você me perguntar assim, mas eu posso alterar o meu contrato, eu não vou juntar karma? De maneira nenhuma, porque você vai espalhar essa luz para todas as relações. Quando você espalha consciência, não é só para você. Você tá curando tudo. Você está curando as vítimas, você está curando os algozes, todos. Você está curando quem você roubou. Tá? E isso, a pessoa também tem uma memória de ter sido roubado. Isso também é karma. Ser vítima também é karma. Não é só porque você fez o mal. Se você sofreu mal, isso também é um karma. Compreende? Você tem que anular isso também. Porque muitas das pessoas que não acreditam no dinheiro é porque sofreram por ele. Então, sofrer, ser um escravo, também é um karma negativo muito grande, que vai te afastar do dinheiro. É uma repulsa que você vai sentir. Por quê? Porque ele está ligado a certas forças altamente negativas que são memórias suas. Vamos supor que você vai lidar com o dinheiro. Então você vai lembrar que você foi um escravo. Que você foi vendido por causa do dinheiro, que estupraram você. Se você era bonita no passado, eles te vendiam. Os guerreiros entravam nas cidades, pegavam as mulheres bonitas, aquilo valia uma fortuna. Eles acharam mulheres nórdicas lá na China. Como essas mulheres foram para lá? Os vikings levaram. Eles trocavam por todo tipo de coisa. Eles pegavam as suecas e punham no navio e levavam lá. O chinês comprava que ela virava escrava, concubina. Acharam essas mulheres enterradas. Elas eram bem tratadas, mas elas eram estupradas. Agora me diz uma coisa, uma mulher que passou por isso em vidas passadas, o que você acha que ela vai trazer para essa vida presente? Com certeza não é liberação. Não quero ser bonita, não quero ter, né, vai ter ojeriza da riqueza e não quer ser bonita, né? Porque eu não quero chamar atenção. Não sente ódio, revolta, agressividade, bloqueio sexual. Então, todas essas coisas, com o perdão divino, com a luz divina, nós desligamos lá no passado. Isso é alta magia e nós conseguimos transmutar e essas memórias passam a não fazer mais
parte do sistema. Compreendeu? Uhum. É assim que funciona. Ai, maravilha. Nossa, adorei, Felipe. Acho que ficou super claro. Acho que deu para explicar bem assim como é o teu trabalho, né? Por onde você caminha. E espero que as pessoas que ficaram com a gente ficou com o público todo aqui, que bom, né? Foi entrando gente, o pessoal gostou. Agora a gente pode, só para finalizar, né? Para não acabar assim brutamente, a gente pode abrir para mais alguma pergunta. Quem, né? Pessoal que está aqui com a gente na live. Tem alguma pergunta específica? Quer aproveitar os últimos minutinhos aqui? Lembrando que, olha, o Felipe está vindo para Floripa, dia 7 e 8 de dezembro. Vamos dar um workshop bárbaro sobre a metafísica do dinheiro. Então, quem gostou do assunto, está a fim de olhar um pouco para os seus karmas, para os seus contratos, trabalhar algumas liberações para fazer a vida fluir um pouco mais abundante. Eu acho que todo mundo precisa disso. Acho que não há quem não precise liberar e limpar algumas memórias aí do passado. Então, entre em contato, sabe? Pela Casa do Sol, entra no direct, manda uma mensagem, que aí a gente passa as informações para vocês se inscreverem. As vagas são limitadas, porque o espaço tem lugar limitado para participação. Então, por favor, né? Quem se interessar, depois entre em contato comigo, tá bom? E vou deixar aqui mais uns 2 minutinhos aberto para ver se alguém traz alguma pergunta. A menos que você queira ainda trazer algum assunto específico que você sinta importante. Bem, basicamente, uma das coisas que nós vamos trabalhar é o resgate de poderes de vidas passadas. Isso é muito importante, é um tema pouco explorado, tá? No xamanismo, no espiritismo. Então, isso é uma dúvida que muita gente me pergunta, mas o que vai acontecer com a minha consciência quando eu resgatar um poder de vidas passadas? Eu vou mudar? Eu vou querer me separar? O que vai acontecer? Vou sair de casa, pegar minhas malas, fazer e sair de casa, destruir meu casamento? Não. O que vai acontecer é que você vai ter um aumento da tua conexão com a tua essência. Isso simboliza que certos dons que você basicamente já está buscando, eles serão ativados dentro da tua consciência. Nós estamos falando de ferramentas que o teu próprio eu superior já possui, que hoje, nesse momento da Terra, você não usa. Porque existe o karma faz você não usar certos recursos da sua alma, mesmo que você os tenha. Então, o que nós fazemos dentro desse processo é fazer uma busca de certos dons para que eles sejam forças internas dentro da alma para você resolver problemas básicos da sua vida, dos seus relacionamentos, da tua ligação com o dinheiro, da tua crença, das tuas crenças em si, das tuas capacidades e tudo mais. Então isso é importante a gente falar, como que você transforma teu arquétipo, né? A gente falou um pouco do arquétipo, como você simplesmente estivesse só limpando coisas, mas não, você precisa entender que teu espírito é um espírito antigo, cheio de recursos. Muitas dessas pessoas que estão aqui conosco, vendo essa live, foram sacerdotisas, foram sacerdotes, foram magos, muitos, tá? Isso simboliza que esses dons ainda estão lá. Em algum tempo, espaço alternativo passado, existe a memória da sua maestria. E isso, basicamente, pode ser trazido. Eu posso até te dizer que, do percurso que eu tive todos esses anos, são mais de 30 anos que eu estou só profissionalmente mexendo com isso, não é? O que acontece? Nesse percurso, eu fiz muitos desligamentos de karma antigo e trouxe os poderes para cá. Então, muitas dessas coisas que eu sei hoje são coisas que eu já tinha estudado em vidas passadas, poderes você fala de clarividência e tal, tudo isso foi trazido. São dons que eu não treinei nessa vida. Eles foram aparecendo de acordo com um processo de desligamento, de transmutação e reencontro com certos poderes de vidas passadas que foram ativados. Eles basicamente começaram a surgir de dentro do meu coração para a minha capacidade criativa externa, do meu ego. Sim.
Não, e se serve um depoimento, gente, porque assim, eu conheço o Felipe há mais de 15 anos, né? A primeira vez que eu trouxe você era 2008 ou era 2007? Você lembra a primeira vez que eu... É bem antigo Por isso, acho que aí, foi né? 2008. E gente, é a primeira vez, eu vou ter que contar, vou fazer esse relato depoimento aqui. Conheci o Felipe em São Paulo, uma amiga nossa em comum, Fernanda, me levou para, porque ela estava fazendo um estudo com ele, e aí ela tinha um grupo lá, enfim, ela ia para uma reunião e eu estava visitando ela lá, vem comigo, você vai adorar, vem lá, você precisa conhecer o Felipe. Tá, fui eu, caí de paraquedas no grupo, não sabia nada, e aí começaram lá a fazer umas vivências, estavam fazendo resgate de alma. E eu não enxergava nada, eu nunca via nada, eu não via nada, e todo mundo vindo, fazendo milhões de maravilhas e contando relatos e peripécias, né? E aí até que eu não aguentei, e falei, cara, Felipe, pelo amor de Deus, não tô vendo nada, não consigo ver patavina, né? E aí ele fala, deixa eu ver. E aí ele para um pouco, pensa e fala, bom, tua criança tá estrupiada, né? Porque a nossa criança é a parte em nós que acredita, né? No mundo da fantasia, que viaja, que vê, que acontece. Então, isso é uma coisa que eu aprendi profundamente a partir dele e a minha infância me estrupiou, assim, estrupiou minha criança, né? Então eu estava nesse lugar completamente uma adulta chata, né? Insuportável, porque quando você não tem uma criança que dá risada, que brinca, que tem bom humor, eu imagino que a gente vai ficando um velho bem amargo, né? E eu sei que o Felipe daí falou, deixa eu curar, deixa eu ver onde é que tá a tua criança. E foi fazer um resgate da minha criança. Gente, vocês não têm ideia o quanto me modificou uma cura que ele fez em mim nesse dia, e faz muito tempo, porque era uma sensação. Ele descreveu a imagem onde ele viu que eu estava, né? Ele falou: Nossa, tua alma está ali no vazio da eternidade. Ele fez uma cura. Foi a primeira vez na vida que parece que eu senti que eu tinha coração. Sabe quando parece que você sente que algo acoplou em você? E que deu sentido para tua existência, porque era como se eu estivesse olhando para uma eternidade, para um buraco sem fio, para um buraco negro, e tava eu sei lá onde, né, dentro dessas histórias de vidas passadas. E assim, trouxe de volta uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Fora milhões de outras coisas, né? Que toda vez que eu peço uma ajuda pro Felipe, pá, muda algo da energia que de repente começa a vir, vem cliente, vem abundância. Então, assim, ele tem esse poder de mexer mesmo, né? Com esse padrão vibracional e fazer a gente acessar uma cura que nem todas as pessoas. E olha que eu já fiz muita coisa com muita gente boa, mas assim, é dentro do xamanismo que eu respeito e abaixo a cabeça, né? Gosto muito do teu trabalho, você me cura sempre muito, Felipe. Então, sou super grata, né? Que bom que eu te Muito conheci. obrigado. Tem duas perguntas aí. Sim, ó, tem primeiro a Mônica perguntou, eu vou deixar por último, porque ela tá pedindo para você deixar uma mensagem para a humanidade, isso vai ser o final. Deixa eu ver aqui. A Elaine disse, participou de 2 workshops com o Felipe, primeiro em 2012 no Carnaval. Ah, Elaine, tudo quanto tempo! Lembra que a gente foi fazer um retiro, era tirando as máscaras dos relacionamentos. Eu Até lembro hoje desse. eu tenho as fotos daquele lá, das máscaras. Foi muito bom aquele retiro. A Ana Vanesca está falando, Felipe, você pode disponibilizar o seu endereço na rede social? Felipe Rosa Guia, se você colocar @Felipe Rosa Guia, você vai achar ele aqui no Instagram, eu acho, não, Felipe? Para quem quiser te procurar, Sim, Felipe Rosa Guia. Felipe Rosa Guia, @Felipe Rosa Guia. Então, tem a última pergunta aqui. O André também está aqui. Oi, André, falando que o workshop do Felipe é maravilhoso. Vários depoimentos, gente, falando que adorou aqui a live, que bom, fico feliz que vocês estão gostando do papo. E a última pergunta, então, seria da Mônica Juliana, eu acho. Se você tiver, né, tem uma mensagem que você queira nos deixar para a humanidade, como humanidade? Bem, basicamente o que nós podemos entender no nosso processo que nós estamos vivendo hoje é que após a pandemia, o que aconteceu é que nós estamos num momento onde certos conceitos, né, eles caíram por terra. O próprio conceito, vamos chamar assim, de Deus como um pai zeloso, que ia propiciar que as pessoas boas elas tinham proteção e elas tinham a bênção espiritual divina. Isso tudo basicamente não tem nenhum sentido hoje, não é? Porque
muitas pessoas que eram boas, tá? Pessoas que eram basicamente puras, morreram, né, na pandemia. Então, hoje nós temos um reflexo hedonista. Por que que todo mundo, né, só pensa hoje em dinheiro, em artificialidade, em basicamente mostrar, ostentar? Porque há uma desilusão muito grande com certos valores que eram uma ética, sabe? Eram valores éticos, né? Tipo, se você for bom, Deus garante que você vai ter um bom destino. Mas não é verdade. Porque Deus permitiu que muitas pessoas boas morressem. Então, hoje nós estamos nesse vácuo, né? Nesse vazio, nessa falta de certeza, nessa sensação de desamparo, né? E de que essas, vamos chamar assim, verdades, elas são coisas que foram escritas que não têm sentido, né, na realidade que nós estamos vivendo. Então, a mensagem, né, dos mestres, não minha, porque basicamente eu sou um transmissor, né, é que nós temos que entender que a Terra ela passa por ciclos, e esse ciclo é um ciclo que está se fechando. Essas almas que morreram na pandemia eram almas que elas tinham como contrato, tá, sair do sistema agora, e a Terra ela vai precisar de uma mudança completa de mentalidade. A gente está num bode, sabe? Como se fosse numa ressaca. Tá? Isso aconteceu na peste negra. O renascimento veio depois da peste negra. Justamente por isso, porque as pessoas tiveram um choque muito grande das concepções, né, que existiam medievais sobre o que era Deus, o que era religiosidade. E mais uma vez a gente está passando por um momento assim. E de desilusão, de sensação de que não é bobagem você ficar acreditando em certas verdades, né, vamos chamar assim, que eram ditas do passado. Mas digo, tá, esse é o momento de repensar as escolhas que nós fazemos em relação a nós mesmos. Nós não podemos transferir para Deus o trabalho espiritual que nós temos que fazer em nós mesmos. Essa é a primeira coisa. Tá? Toda essa religiosidade era uma religiosidade externa. Ela não era uma religiosidade que buscava o autoentendimento, a conexão com o sagrado, a sua própria identificação com esse Deus. Era um Deus que era um Deus pai, era um Deus punidor, era um Deus juiz, era um Deus patriarcal, era um Deus machista, era um Deus castrador, era um Deus legislador, era um Deus do pecado, da punição. Então veja, se há uma coisa que é necessário agora para a humanidade, é que ela haja corresponsabilidade, que ela saiba o papel que o planeta tem. Nós temos que pensar no planeta. Então veja, basicamente funciona assim. Os nossos atos hoje, né, a nossa mentalidade, tudo que nós estamos construindo, isso vai refletir daqui 10 anos, daqui 12 anos, na nossa realidade. Então é urgente para a humanidade que ela tenha sabedoria, responsabilidade ecológica, que as pessoas voltem a pensar em si como entes sagrados. Porque no passado era assim. As pessoas entendiam que elas eram parte de Deus. Os deuses eram humanizados porque as pessoas eram como Deus. O Deus não era um ser abstrato, imaterial e juiz do universo. Os deuses eram seres que estavam com as pessoas. Eles eram pessoas como com os outros, eles tinham temperamento. Não é assim na Grécia? Sim. Os deuses não tinham temperamento. Por quê? Porque era só uma maneira de humanizar o Deus, de fazer com que o destino, né, estava responsável a pessoa também. Não é só o Deus que tinha todos esses atributos, mas nós também. Nós temos essa vamos chamar assim, esse poder em nós e essa responsabilidade. Então, hoje, mais do que nunca, esses caminhos de empoderamento são os caminhos que vão dar respostas para essas questões que ficaram no vazio sobre quem é Deus, o que Ele quer conosco, qual é a nossa ligação, né, com os mais ascensionados, quem é o nosso eu, o que Ele pode fazer. Essa é a mensagem. A mensagem é uma mensagem de corresponsabilidade e, basicamente, de transcendência sobre esse Deus patriarcal,
sobre esse Deus juiz, esse Deus punidor, e entender que, na verdade, não existe um Deus, existe uma vibração cósmica, amorosa, criativa, e que você é parte disso. E se você tiver como acessar, esse fluxo vai passar por você. Independente de você ser, afinal, imperfeito, de você ser, afinal, ignorante sobre quem é Deus, sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, todas essas coisas que foram criadas foram degraus. Agora a gente vai acessar um outro degrau, o degrau da nova era, a bendita da nova era. Então vamos entrar nela, Uhum. com o Ah, coração. sim, super grata, querido. Ótima mensagem aí para as pessoas se autorresponsabilizarem pelas suas escolhas, né? E também essa certeza de que depende de nós a escolha de evoluir, crescer e se transformar, né? Parar de pôr a responsabilidade no outro, ou seja, lá em quem for. Muito obrigada. Pessoal aqui mandando um monte de coraçãozinhos, né? Então, gente, olha, em primeiro lugar, super grato quem ficou conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, adorei esse papo. Felipe, mais uma vez, obrigada por ter aceitado esse convite. Tomara que muitas pessoas aqui queiram se inscrever. Estou achando que esse workshop vai ser muito bom, então não percam a oportunidade. E se precisar de mais informações, não esqueçam de entrar em contato ali no Via Direct com a Casa do Sol, tá bom? Muito grata mais uma vez, obrigada pela participação e até breve. Dia 7 e 8, Felipe está aqui, hein? Então venham para o workshop. Obrigada, Felipe. Boa noite, obrigado. Beijo enorme, viu? Até breve. Gratidão.